anda com o Espírito anda com a palavra. Aleluia! Nessa noite, eu quero falar um pouco, que eu não posso falar muito porque o horário não me deixa. Mas também não vou deixar de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. O profeta Ezequiel é um livro que é espiritual. Para entender ele, você tem que estar no espiritual com Deus. Desde o início, desde o primeiro capítulo, Deus já fala com Ezequiel de uma forma diferente. Ele vê olhos, uma roda com um monte de olhos, que significa a presença de Deus, que está em todo lugar, a todo tempo e a toda hora. Nós sabemos que Ezequiel também fez coisas que para muitos hoje de nós é até complicado fazer. Mas Ezequiel obedeceu a Deus à risca. O que Deus mandava, ele fazia. O que Deus mandava, dava visão para ele, ele obedecia. E nesta palavra que nós vemos aqui em 3 versículos, em poucos minutos, o Espírito Santo vai falar para nós que Ezequiel foi levado não pelo diabo, não pela sua vontade, não pela sua emoção. Ele foi levado pelo Espírito de Deus a estar num vale que estava cheio de ossos. E a Bíblia fala ainda que quando ele olha para os ossos, é ossos que estavam sequíssimos, sem vida, sem nada. Mas eu posso te dizer que o significado desses sequíssimos eram pessoas que tinham perdido a esperança, eram pessoas que não tinham mais esperança em Deus, estavam passando por dificuldade, estavam passando por problema, foi deixando o problema entrar, foi deixando o problema tomar corpo, foi deixando o problema fazer, e o que aconteceu? Ficou sem esperança, sem fé, sem convicção do futuro. Então quando Deus fala para ele, está falando para uma nação, e essa nação é Israel, e eu hoje estou no culto de família, e eu quero te dizer que essa coisa de sequíssimo é perder a esperança, porque eram família, mas estavam divididos. Eles eram família, mas tinha uma nação, uma família no lado norte e outra família no lado sul, mas todos eram família. E eu quero falar para você nessa noite que estou aqui nesse lugar, que muitas vezes a sua esperança também já está indo lá abaixo. Você já não tem mais aquela esperança, você não sente mais o Espírito como você sentia. Você não consegue dar glórias ao Senhor, porque o seu coração está cheio de mágoa, meu Deus, ressentimento, algo que você não liberou. Mas Deus não pode entrar dentro de uma casa se a casa está cheia. Se você não entendeu, eu vou repetir. Deus não pode entrar dentro da casa se a casa está cheia. Desocupe a casa nessa noite. O Espírito vai entrar. A palavra de Deus diz aqui que ele foi mandado lá. Profeta não se manda, cristão não se manda. Quem manda nele é Deus. Deus mandou ele para lá, porque eu quero te mostrar, porque tem gente que quer ir só onde quer, aonde faz bem, aonde produz, mas aonde Deus vai, eu não quero ir. Aonde Deus está precisando de você, você não quer ir. Você trancou a boca, está com a boca fechada, os braços amarrados, porque a sua opinião quer ser mais do que Deus. E a Bíblia me fala aqui, querido, que quando o homem quer lutar contra Deus, ele luta contra o jeito, ele luta contra a força, porque quem tem todo o poder é o Senhor. No céu, na terra e debaixo da terra também. E na palma das suas mãos está a minha vida e a sua vida também. Ezequiel, Deus mostra para ele a situação. Às vezes o pastor está aqui de olho fechado, mas Deus está mostrando a situação de muita gente. Deus está mostrando a situação de algumas pessoas. Mas o pastor não pode forçar, porque nada forçado produz nada. É de livre, espontânea vontade. É de livre, espontânea vontade. Como ele estava ali na beira daquele caminho, o cego de Jericó, quando ele ouviu falar que era Jesus, meu irmão, ele tomou atitude. Deus
está esperando. É a mandadas. Deus está te aguardando. Ele quer ouvir a sua voz. Porque quando você gritar o nome dele, ele vai entrar nessa guerra. Ele vai entrar nessa peleja. Ele vai entrar nesse milagre. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. O cego de Jericó, quando ouviu Jesus passar, e gritou: Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Diz o texto que ele era um cego que mais enxergava era ele. Ninguém via Jesus como filho de Davi. Ninguém sabia que Jesus era enviado. Mas ele, com o Senhor, sem conseguir ver nada, ele estava vendo Jesus. Ele estava vendo a deidade de Jesus. E nessa noite há uma pergunta: quer mudar? Quer mudança? Não é a religiosidade que muda. Não é um terno que te muda. Não é um cartão de obreiro que te muda. Não é uma posição eclesiástica que vai te mudar. Quem tem a fé que você tem no seu coração, quem muda a sua atitude e a sua vida é você. Deus quer fazer, mas para fazer, ele pergunta: queres? Talvez pode. Ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, viu a situação? Vi, Senhor. Está seco. Está seco não, Ezequiel? Está sequíssimo. Aí ele pergunta para Ezequiel, e ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel, como não é bobo nem nada: Senhor, tu que sabes. Só que havia uma ordem no capítulo, versículo 4. Ezequiel, abre a boca. Abre a boca. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza na tua vida sentimental. Satanás falou que você não vai ser feliz. É mentira dele. Ele está amarrando. Ele pode ter levado para o Godá. Ele pode ter levado para a cachoeira, para Matavilha, vai com tudo. Mas Jesus é maior do que ele. Ele tem todo o poder para desfazer todo mundo. Você não vai ser feliz. Você nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser perdedor. Você nasceu para ser uma perdedor. É mentira de Satanás. Você nasceu para ser vitorioso, vitoriosa e ser feliz. Você acredita nisso? Eu quero ver o seu sinal de fé. Cadê você? Você acredita? Você acredita, meu irmão? Então você tem um sinal para Deus. Porque Deus quer entrar nessa área sua aí, que está fazendo você orar. Você ganha tudo. Mas tem essa área que Satanás está deixando sequíssima. Você tem tudo, mas essa área está seca. Pastor, mas hoje é muita família. Eu queria uma palavra mais leve, mais light. Não, uma palavra mais light não. Quer, come. Se não der, abre a boca que o Espírito Santo vai fazer descer agora. Aleluia! Mas quer saber para quê? É para você mudar. É para você vencer. É para você olhar no espelho e tirar aquele complexo de inferioridade. Todo mundo tem. Mas eu não tenho. Todo mundo é, mas eu não sou. Todo mundo está feliz, mas eu não estou feliz. Tem tudo, recebe tudo, até bem financeiramente como muita gente. Mas chega na hora, o diabo fala assim: aí, você é um derrotado, você é uma fracassada. Mas você não vai sair fracassada daqui dessa noite. O homem da mão furada vai te achar. O homem da mão furada vai te achando. O homem da mão furada vai te procurando nessa noite. Ele vai mudar essa história. Pastor, ele está falando isso sobre emocionalismo não muda ninguém. Você ouviu o mistério, mas não cumpriu a palavra, não adianta nada. Você recebeu aqui essa palavra, colocou, mas não tem o Espírito Santo para mover ela
Atitude. Fé é atitude. Eu vi a Benedita falando sobre família. E aqui esse texto é sobre família. Nação israelita perdeu a identidade. Eles tinham perdido a identidade de nação, porque se dividiram. Passaram a se dividir. Reino dividido é reino destruído. Aonde a divisão, Deus não entra. Aonde coloca, eu não quero, eu não posso, eu não passo, Deus não pode fazer. Agora, quando nós convidamos para o Espírito Santo, faz o que eu não posso. O Espírito Santo, faz como Ezequiel. Aí Deus manda para Ezequiel. Então ele diz, profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Uma pergunta para mim, que aqui pode ser uma figura de linguagem como nós aprendemos hoje na escola dominical, uma hipérbole. Mas, Davi, osso tem ouvido? Tem ou não tem? Não. Deus não está falando para osso. Deus não está falando para morto. Ele não está bom. Deus não está falando para morto, não, irmão. Deus está falando para vivo, que lembra, que come, que ora, abre os olhos, levanta da manhã, trabalha. Deus está falando para você. Deus está falando para você hoje. Não está falando para aqueles ossos que não tinham vida, não. É para você. Osso seco, ouvir a voz do Senhor. A palavra. Deus está mandando profetizar sobre situações da minha vida e na sua vida, irmão. Culto da família. Que adianta você ter um ministério até bom. Chegou na hora, sua família fracassada. Sua família destruída. Sua família dividida. Deus não quer isso. Hoje para julgar na sua cara e na minha cara. Eu sou um mau pai, eu sou um mau pai. Não estou falando isso aqui. Você não é um mau filho, você não é uma filha, nada disso. Eu amo a mãe, não, nada disso. A situação é espiritual. Israel perdeu a identidade espiritual. Por isso a esperança ruiu. Acabou, secou. Não tem mais esperança. Aí quando Ezequiel anda naquele meio daquele povo, ele começa a andar naquele povo e vê aquilo tudo aconteceu. Ele fica com aquela visão terrível de só ossos, cabeça, pé, remo, tudo espalhado. Olha o que faz a divisão. A divisão desmembra o corpo da igreja. Põe cabeça para lá, põe cabeça para cá, pé para cá, pé para o ar. Mas quando nós descobrimos que na unidade, com toda a nossa fraqueza, porque ninguém é perfeito aqui. Quem é perfeito é levantar a mão. Pode levantar um Pedro. Mas nenhum de nós somos perfeitos. Somos falhos. E é nessas falhas que Deus quer te usar. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. E as fraquezas é que nos traz para a presença de Deus, mostrando que nós não somos melhores do que ninguém. Então hoje, o Ezequiel 37 fala para mim, e é Deus da ordem, profetiza sobre esses ossos. Qual é a área da sua vida que precisa ser tocada? Qual é a área da sua vida? Eu sinto aqui nessa noite que algumas pessoas que têm um sentimento de inferioridade olha para o outro e fala assim: não, aquele é melhor que eu. Irmão, ninguém é melhor do que o outro. Deus nos usa cada um de uma forma. Eu não sou derrotado porque eu não tenho carro. E nem quem tem carro é mais vitorioso do que eu. Não tem nada disso. Só que nós colocamos isso. Os limites que ele coloca sobre nós. Se eu tivesse um carro, eu ia ser um carro. Nada. Deus quer te usar da maneira que você é, da forma que você está.
Mas Deus quer te colocar de pé. Aleluia. E trazer de volta o Espírito para a sua vida. Porque a Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza, agora uma coisa é certa, começa a esperar. Vai ter um reboliço. Eita glória. Vai ter um reboliço. Oh, general. Pastor, não joga praga no meu. Não. Estou só falando para você. Vai ter um reboliço. E no meio desse reboliço, a mão do Eterno vai trabalhar. Ah, meu Deus! Agora, eu falo isso, mas eu tenho pena de alguns irmãos que quando o reboliço começa, Deus tem misericórdia, Deus não tem misericórdia. Não, irmão, você tem que deixar Deus trabalhar. É isso aí. Você tem que deixar Deus trabalhar. A palavra fala aqui que quando Deus profetiza, Ezequiel profetiza, aconteceu lá atrás, começou. Um reboliço vai tirar do lugar alguém, vai pôr no lugar outro, vai mandar para cá, vai mandar para lá. Ele faz assim. Ele tira do lugar, põe pro outro, mexe para cá, mexe para lá. Aí eu não entendo. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não entende não, fica parado. E deixa Deus agir. Nós não entendemos, irmão. A gente quer entender tudo. Não é para entender tudo. É para dar o Deus faz. O Deus toca. O Deus trabalha. Quando ele começar a abafar, vai ver. Ô Senhor, muito obrigado. O Senhor está movendo. A mão do Senhor está movendo. Está movendo. Só que tem que, quando estiver pronto, ainda tem algo. Chama os quatro ventos. Aí vem o Espírito. Entra. Tem gente aqui que está igual nessa fase. Está em pé, já tem carne, já tem tudo, já tem pele. Já perdeu o Espírito.